Com a palavra o deputado Ivan Valente. Perdão, deputado Ivan. Deputado Ivan, eu queria, deputado Sérgio Vidigal, depois Vossa Excelência, como o Rui falou como líder. Deputado Sérgio, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, Silvio Costa Filho, quero aqui cumprimentar também ao nosso presidente da comissão, que está ausente, o deputado Marcelo Ramos, também saudando ao deputado relator Samuel Moreira. Eu quero iniciar minha fala, senhor presidente. Primeiro, eu preciso me apresentar. Se diz e se propagou o tempo todo que essa reforma é para acabar com privilégios. E eu fico perguntando e questionando ao nosso relator quais são os privilégios que foram retirados com essa reforma. E eu quero lembrar que sou médico de profissão, tive minha carteira assinada pela CLT aos 23 anos de idade. Quando me aposentar, irei me aposentar na função de médico, tenho 38 anos de profissão e 62 anos de idade, não tenho nenhum tipo de benefício por nenhum tipo de aposentadoria especial pelos mandatos que eu já ocupei, e por essa razão me sinto muito à vontade para poder discutir e aprofundar o debate da reforma da Previdência. Não estou aqui defendendo nenhuma corporação, até porque as corporações têm força de negociação. Nós estamos aqui querendo questionar e discutir de onde virá a economia com a reforma da Previdência. Lógico que eu tenho que parabenizar tanto ao presidente, que está nos dando a oportunidade de estarmos aqui expondo o nosso posicionamento, eu que não sou membro da comissão, como também o relator, que teve a coragem de fazer algumas alterações que ainda não são suficientes sob o ponto de vista nosso. Lembrando que eu sou de um partido que teve candidato a presidente da República, que defende reformas para esse país, mas entendemos que as reformas nós temos que fazer a primeira de forma coletiva. Nós precisamos fazer reforma no Brasil. Reforma da Previdência é necessária, mas necessária se a prática fosse como discurso, tirar de quem tem privilégios, e não da onde nós estamos tirando, que é do regime geral de Previdência Social, aonde a média de aposentadoria é em torno menos de um salário mínimo e meio. Eu tenho convicção que o senhor presidente e o relator sabe que quem ganha no Brasil menos de R$ 1.500 não é nenhum privilegiado desse país. E lembrando que o governo, que agora vai completar 6 meses, de uma crítica de ordem pessoal, até porque eu não votei no governo, e não estou aqui cobrando a ação do governo, porque eu já sabia o que seria esse governo, mas nós já estamos 6 meses de governo, e o governo apresentou 5 propostas para a retomada da economia, para gerar trabalho, emprego e renda para a população. 2 através de projeto de lei, uma PEC, que estamos discutindo, que é a reforma da Previdência, que é um equívoco muito grande da forma que está sendo encaminhado, porque passamos aqui pela reforma trabalhista e, na oportunidade, o que se fez foi precarizar o trabalho e levar milhões de trabalhadores para o desemprego, e aqueles que estão empregados vivem ainda com o emprego precarizado. E mais de 5 milhões de trabalhadores que estão desesperançados, que é pior do que desempregados, porque não tem nenhuma expectativa de voltar a trabalhar. Essa foi a primeira reforma, que foi a reforma trabalhista. E agora vem a reforma da Previdência, que o governo coloca como prioridade. Lógico que eu e o senhor Paulo Guedes somos de escolas diferentes. Eu sou médico e ele é economista. A minha escola é de Hipócrates, que diz que você não poderá medir esforço para salvar uma vida. A escola do economista diz quanto custa a vida. Então, nós somos escolas diferentes. Mas essa casa não. Essa casa, eu tenho convicção de que ela pensa como todo. Até porque muitos de nós aqui tem um pai que já foi pedreiro, tem um parente que é auxiliar de serviços gerais, e sabemos que é ele que vai pagar por essa reforma que está se apresentando. E o governo federal, através do seu presidente, apresentou 5 propostas. Uma foi a reforma, a outra foi o projeto de lei que ele vê essa casa, que é alterar o Código Nacional de Trânsito, que é a CNH, e 3 decretos. Um que extingue os conselhos, inclusive extinguiu o Conselho de Direitos de Pessoas com Deficiência,
O outro é o decreto que acaba com o horário de verão, né, um outro decreto que o governo tem, e outro decreto que é flexibilização de posse e porte de armas. Eu quero perguntar aos parlamentares governistas se essas propostas vão garantir a retomada do crescimento econômico do Brasil. Porque nós estamos brincando com a população. E não podemos brincar com a população. As reformas são importantes, temos que colocar na pauta a reforma tributária, temos que colocar na pauta a reforma administrativa, porque quem quebrou esse país foi o poder público, não foi o trabalhador do regime geral da Previdência Social. Muito pelo contrário, ele é vítima. Até porque, para quem não se lembra, antes de se aprovar a Constituição Federal, antes de 88, quando foi implementado o SUS, para poder ter direito à saúde, só tinha direito à saúde trabalhador que tinha carteira assinada, porque recolhia para a Previdência e tinha direito à saúde. Quem não tinha carteira assinada era atendido como indigente. Imagine que, desde lá, que vai se descapitalizando o fundo de previdência do trabalhador do regime geral da Previdência Social. E nós sabemos muito bem que, quando se aprovou a Constituição de 88, e eu tenho registrado que quem quiser governar o Brasil não apresente plano de governo. O nosso plano de governo é a Constituição Federal. Ou ele tem a competência e eficiência para botar em prática a Constituição, ou ele não se candidate. E nós sabemos que o artigo 194 e 195 da Constituição Federal garantiu um novo modelo, que é o modelo de Seguridade Social. Que modelo é esse? Que garantia previdência, assistência e saúde. E aí criou-se novas fontes de financiamento. E nós estamos aqui retomando aqui neste momento exatamente uma discussão para tirar de quem já deu tudo nesse país, que já não tem mais o que oferecer. Eu quero só lembrar, todos nós sabemos que quem ganha 3 salários mínimos não é nenhum milionário. Mas hoje um trabalhador que tem 3 salários mínimos, que tem 62 anos de idade e tem 32 anos de contribuição, se for aprovada essa reforma que está aqui, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade? Vai. Com qual salário? R$ 2.300. E se porventura tiver, se porventura ele morrer e tiver que a sua esposa receber a pensão, ela vai receber R$ 1.150. Isso não se faz com o trabalhador, com aqueles que mais necessitam desse país. Então, essa é a reforma que está apresentando. A reforma que está apresentando, que é 1 trilhão, 800 bilhões, vai tirar do fundo do amparo do trabalhador e do trabalhador. Olha a irresponsabilidade nossa, retirar recurso do FAT, que hoje financia os financiamentos do BNDES. Aliás, presidente, hoje o BNDES, a metade do recurso de financiamento é recurso do FAT, do Fundo do Amparo do Trabalhador. E a outra parte vai tirar do abono salarial, que também quem paga é o Fundo do Amparo do Trabalhador. Aliás, o governo tem um modelo de desconstrução do BNDES. O BNDES chegou a ter 1 trilhão para investimento. Hoje tem menos de 500 bilhões de reais para fazer investimento. Mas esse é o modelo de privatização, de entrega que o país está caminhando nesse momento. Então, senhor presidente, eu quero aqui deixar minhas sugestões. A primeira, já que o relator disse que não é decreto, nós temos que incluir, sim, os estados e municípios. Sabe por quê? Eu fui prefeito e no último mandato, enquanto a prefeitura contribuía com 23%, o servidor com 11%, não estou falando que o servidor que ganha salário baixo, não, mas os altos salários, e hoje se parou de fazer investimento em estado e município para poder honrar a sua previdência. Precisamos incluir estado e município da reforma, mas nós precisamos analisar e retirar urgentemente e mudar os trabalhadores do regime geral da Previdência Social. Nós sabemos muito bem que quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil, eu sou médico, eu não tenho nenhum problema trabalhar até 65 anos de idade. Nenhum problema. Mas eu queria perguntar, senhor presidente, senhor relator, se o coletor de lixo que corre atrás daquele caminhão, se ele consegue até os 65 anos de idade, correr atrás daquele caminhão para coletar lixo, até porque ninguém vai dar um emprego a ele. Então nós precisamos rever essa reforma, porque a reforma tem que analisar a atividade do trabalhador e com o seu gênero. É preciso que se reveja isso. E por essa razão, senhor presidente, eu faço esse apelo aqui, que a gente possa rever o regime geral de previdência social e, ao tirar dinheiro do BNDES, vai reduzir a geração de emprego, porque serão menos empresas com financiamento. Então, eu quero fazer esse apelo, que o mecanismo, o modelo, não está correto, não está legal, e eu quero aqui, para encerrar, senhor presidente, fazer um apelo. O Brasil já não cabe mais
produzir tanto miserável e tanta pobreza. E aqui nós temos um momento exato agora, é rever o regime geral da Previdência Social e mudar todo esse processo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sérgio.